Fala pessoal, tudo bem? Olha, esse é o 100º vídeo que eu faço pro meu canal do YouTube de escritor. É dia de comemoração. Tá certo que a gente começou meio cru, mas a gente ainda está aprendendo para melhorar as coisas, ok? O conteúdo é feito de coração mesmo aí. E obrigado a todas as pessoas que estão dando essa força aí, estão nos ajudando. E vamos lá. Bem, por ser o 100º é dia de comemoração. Então, depois da vinheta, a gente vai falar um pouco mais sobre o Universo Gamp, criado em parceria com o Emerson Penerari. Um pouco de curiosidades a respeito dele e a gente já volta, ok? Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Emerson Penerari, a segunda parte do Universo Gamp. A parte E é a parte P do Universo Gamp. A parte G e a parte M vocês já conhecem, que é o Gleison Makalas. Bom, no episódio número 50 dos vídeos do Universo Gamp, vocês já devem ter me escutado falar ali a respeito de como surgiu, como nós nos conhecemos, um pouquinho de como foi o início ali da criação dos personagens desse vasto universo do Gleison Makalas. Ele escrevendo, eu desenhando, cuidando da parte visual de acordo com as descrições que ele ia fazendo. E hoje estamos no 100º episódio. Quero mandar meus super parabéns aí pro Gleison, meu amigo de fé, meu irmão camarada, já que também compartilhamos das mesmas crenças espirituais. E eu gostaria então de falar um pouquinho a respeito da produção e mostrar a produção para vocês. No início do isolamento a gente fez uma live no meu canal no Instagram, mostrando um pouquinho das artes originais, então, dos primeiros trabalhos do Universo Gamp ali, lá por 1995, 1996 em diante. E isso aqui eu acho que ele não tá mais, eu tô meio sumido das redes sociais, então acho que essa live já fica difícil de encontrar. Então vou mostrar um pouco para vocês aqui alguns dos trabalhos que foram feitos, algumas das páginas de HQ, contar um pouquinho da história delas. Espero que vocês gostem e também que continuem acompanhando, afinal, né, nós já temos aí muitos personagens. O Gleison já lançou 2 livros com esses personagens, agora não mais só quadrinho, né, por um universo literário. Seus livros são Vulgo Lobo Negro e Pirata Caveira contra Tudo e contra Todos. E busquem aí, procurem, leiam o livro, vocês vão com certeza gostar. Para quem quiser seguir, então, nas redes é o Gleison Makalas, procurem também por Universo Gamp no Facebook. E se alguém quiser acompanhar alguma das coisas que eu venho fazendo, é só procurar por Emerson Penerari. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nos desenhos? Vou mostrar primeiro um pouco do processo, como era feito à época. Eu estava estudando arte e Gleison vinha me procurar, então, para a gente desenvolver os personagens juntos. Então aqui nós temos, deixa eu ver como é que está aparecendo na tela aqui. Aqui nós temos, por exemplo, o desenvolvimento do Força Sombria em 96. Aqui tem uma das páginas onde tem as descrições ali dos personagens que eu fui desenvolvendo depois, os uniformes. A gente se encontrava no centro da cidade de Campinas, onde nós moramos, e discutíamos aí, então, na biblioteca da prefeitura, em lugares assim onde a gente tinha tranquilidade, como seriam os personagens, suas histórias e seus visuais. Espero que esteja dando para ver direitinho aí. E espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vou ficar com o microfone mais perto da boca. Deixa eu segurar ele aqui. Assim dá para me escutar melhor, porque o som do meu celular não é lá essas coisas. Aqui vou até mostrar
um pouquinho mais antigo, olha lá. Esse aqui é o visual. Primeiro visual do Pirata Caveira que eu fiz em 1995. E ao lado dele, né, a versão melhorada, 1998. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que nessa época aqui, já 1998, eu já estava bem influenciado pelos quadrinhos da Image Comics, pelo tipo de arte final, essas coisas. A gente estava buscando, né, esse mercado e era o que mais procurava. Né? Esse primeiro não, esse primeiro ainda tinha uma arte final bem rudimentar. Meu desenho ainda era mais próximo do John Buscema, da Marvel clássica. Aqui, olha lá, o primeiro super grupo que o Gleison criou são os Silver Angels, os Anjos de Prata. Então aqui o primeiro desenho com arte final que eu fiz deles. E vocês vão ver algumas das páginas também. Aqui as páginas em quadrinho do Silver Angels. É interessante que elas estão no tamanho A2, né? Olha o tamanho da minha mão comparado com o tamanho das folhas. Como na época eu não sabia qual era o tamanho que os artistas de quadrinho americano desenhavam, eu sabia só que era maior, então eu peguei essas folhas e fazia. Fica bem legal, porque parece algumas coisas europeias, assim, né? Quando reduz, você corta bastante os traços sobressalentes, alguns defeitos, algumas coisas assim. Mas em compensação leva muito mais tempo para terminar. Então depois quando eu descobri que as páginas eram feitas em tamanho um pouquinho menor que o A3, depois vocês vão ver algumas aí, facilitou muito. Então aqui dá para perceber também a influência de fanzines que eu tinha na época, né? Quando eu fiz essa história, em 1995, eu tinha 19 anos, né? Então já tinha feito fanzines e tal, fazia os balões diretamente no papel para depois colocar as letras. Vocês podem ver também bastante cena de ação por conta dessa onda da Image Comics. E aí foram as páginas iniciais do Silver Angels que eu fiz. Aqui tem outros projetos. Essas daqui também foram páginas individuais que eu e o Gleison fizemos. Essa preto e branco aqui do Andarilho, inclusive, chegou a sair numa revista chamada O Que Rola, que era de uma rádio, e eu diagramei a revista, fiz as ilustrações interiores e pedi para o Gleison, então, elaborar o texto dessa página aqui para a gente divulgar o trabalho do Gamp. Isso finalzinho de 98, acho que era começo de 99. Aqui mais alguns personagens que nós criamos, como a Lâmina Negra, né, Black Razor. Tem uma página teste aqui de arte final. Aqui os Piratas Caveira. Aqui mais personagens, Aço Sombrio. Algumas páginas que eu acabei não terminando. Porque essas daqui provavelmente já foram feitas depois de 2003. Em 2003, após eu ter me casado, eu estava trabalhando feito louco. Em 2007, minha filha Helena nasceu, então nessa época foi a época que eu menos produzi. Aqui a gente tem também mais páginas. Olha lá, o desenho que eu fiz na mesma época do Pirata Caveira, só que do Morte Letal, para apresentar o personagem. Aqui mais páginas da Lâmina Negra. Aqui a gente entra no Serpente, que depois virou Réptil. Né? Olha lá. Alguns pin-ups, o desenvolvimento do logotipo dele. Aqui as páginas em quadrinhos iniciais. Que eu fiz do Serpente, que depois virou Réptil. Também por volta dessa época, em 1997, por aí, 96. Essa primeira página aqui nós fizemos, essa primeira história nós fizemos 8 páginas, né, arte finalizadas. Depois dos anos 2000, o Gleison escreveu mais uma história dele já com o nome de Réptil, para colocar mais uma missão. Nenhuma delas tem origem, na verdade, né? Era um personagem, a gente sabia a origem, mas a gente queria colocar mais ele em ação. Aqui a última das 8 das páginas eu nem cheguei a terminar. Deixei assim porque eu queria completar às vezes no computador, com uma foto de cidade, coisa assim. Aqui um pin-up do Silver Angels, também com já o teste de logotipo, esse de 96. E aqui então já nos anos 2000 essa página do Réptil, essas duas páginas do Réptil coloridas. Vou mostrar todas para vocês dessa história. Aqui mais páginas.
Aqui ele encontrando com o Tecnos. Vocês já devem ter visto esse personagem também já até na contracapa do livro do Pirata Caveira. Aqui o Réptil brigando com ele. Olha lá, a colorização aqui é de aquarela, tá, pessoal? Nessa época eu não estava me sentindo seguro para fazer colorização digital. Hoje em dia eu posso até fazer, mas também não é meu favorito. Eu gosto mais de fazer misturando cores. Aqui mais Silver Angels. Olha lá. Um pouco do desenvolvimento de alguns dos personagens. Aqui alguns dos principais, como o Azul, Billy Laser, a Energia. Aqui um projeto de capa com a Shift ali ao lado do Azul. Embaixo a gente tem Lobo Cinza, tem Tecnos, tem vários aí. E aqui algumas das páginas. Vamos ver? Essa história já também veio um pouquinho depois daquela primeira, então eu já estava fazendo num tamanho bem mais prático. Provavelmente isso deve ter sido 97, 98 o ano. Tem mais páginas aqui. A gente até planeja, né, mais pra frente, quem sabe quando nós lançarmos mais coisas aí, publicarmos, a gente até colocar essas páginas na publicação para mostrar as ideias iniciais, né, de como eram nossos projetos aí. Bom, daqui acho que foi tudo. Espero que vocês tenham gostado. E vou mostrar algumas das coisas mais recentes também, que eu e o Gleison andamos produzindo. Então, vamos ver. Como, por exemplo, essa ideia aqui que a gente fez junto com o primo do Gleison. Primeiro, deixa eu ver se a iluminação tá boa aqui. Aqui, que são os construtores, né, que era um grupo de personagens um pouco mais voltado para o público infantil, infanto-juvenil, que poderia gerar até a produção de outras coisas, né, joguinhos, brinquedos, algumas coisas assim. Eles já entraram no panteão oficial do GAMP. Então, aqui está o character concept deles também, né? A criação dos personagens, do logotipo. Aqui mais pra frente tem mais alguns. Espera aí, deixa eu ver se eu acho. Sketchbook, isso aqui. Aqui uns thumbnails dos personagens principais, onde na época da divulgação a gente colocava algumas das frases deles. E vocês percebem, ó, tem criança, tem cachorro, tem garotinha, né? Já era uma coisa mais voltada mesmo para um público que não precisava ser tão adulto, que nem as histórias do Silver Angels, né? Que tem espionagem industrial, viagem espacial, essas coisas. O último desenho que eu fiz do Silver Angels, aliás, acho que foi meio do Game em geral, porque aqui também tem Pirata Caveira, foi esse daqui que é de 2016. Né, com a equipe toda, foi esse daqui. E vocês já devem ter visto o Gleison mostrando as capas dos livros, que eu também ilustrei. A original do Lobo Negro está com ele. Mas eu ainda tenho aqui a do Pirata Caveira, né? A gente fez nessa época de pandemia. Então aqui está, né, a capa em aquarela do livro Pirata Caveira Contra Tudo e Contra Todos, né? Com alguns dos detalhes aí e tal, que vocês já devem ter visto também a divulgação aqui no vídeo do YouTube dele. E esperamos que agora sim a gente consiga um tempinho para continuar produzindo vários materiais legais. Enquanto o Gleison está escrevendo, eu vou desenhando. E espero que vocês tenham curtido ver também um pouco aí do material que estamos já produzindo desde 1995. E continuem seguindo o canal, curtam, por favor, compartilhem, se inscrevam e acompanhem os vídeos do Gleison, porque ele também fala de muita coisa legal a respeito de cultura pop.
Então, nós agradecemos a atenção de todos aí. E parabéns mais uma vez, Gleison, pelo 100º vídeo do Universo Gamp. Até mais, gente. Grande abraço. Fala pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar um pouco sobre o Universo Gamp, criado em parceria com Emerson Penerari no ano de 1995. E o primeiro personagem que nós criamos, na época, ele levou o nome de Serpente. Ele tinha super força, agilidade sobre-humana e velocidade sobre-humana. Na verdade, ele teve o seu DNA fundido a um outro DNA alienígena que lhe gerou os poderes que são mais semelhantes aos dos répteis, mas é de uma forma alienígena híbrida semelhante aos répteis que nós temos aqui, em especial o crocodilo. E com o passar do tempo nós mudamos o nome de serpente para réptil. E de suas garras nas mãos ela solta um veneno ácido que dissolve quase todas as coisas, das mãos, do pé. Ele costuma usar esse ácido aí para escapar das coisas aí, derretendo elas. Só que o primeiro personagem a ser publicado não foi ele, e sim o Andarilho. O Andarilho foi publicado num fanzine, né? Nesse fanzine de época que eu guardo com um carinho muito especial, que esse aqui foi o primeiro trabalho publicado em parceria com o Emerson Penerari. Eu tenho um manuscrito pronto já desse personagem, o Andarilho, mas isso fica para uma outra ocasião, ok? Tudo de bom. O outro personagem, o segundo a surgir, foi Morte Letal, que com o passar do tempo ele ficou só chamado de Lança. É um índio brasileiro morto-vivo, que possui poderes místicos, e ele atua mais como um xamã também, né? E possui a imortalidade, né? Tem a história dele e ele faz parte também do meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total. No decorrer dos anos, o que aconteceu? Eu fui escrevendo para trabalhar no mercado norte-americano, onde é muito forte as histórias em quadrinhos. Esses personagens em si, todos criados, foram feitos para histórias em quadrinhos. A gente queria trabalhar para o exterior porque aqui no Brasil, na época, era inviável trabalhar com quadrinhos e se viver disso. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi criando. E outro personagem que surgiu na época também foi o astronauta brasileiro chamado Nil Nunes, o Sol Negro. Sol Negro é um dos personagens mais poderosos que já criamos. Ele possui o poder de uma estrela anã, ou seja, ele controla a gravidade. Controla a gravidade, tem poder de voo, super força, semi-invulnerabilidade e é capaz de gerar fogo das mãos e do seu corpo todo, semelhante a uma estrela. Eu costumo dizer que Nil Nunes ele tem um temperamento meio bipolar, né, devido aos seus vastos poderes, né, que oscila a sua capacidade mental. Tem também a Força Tarefa Anjos de Prata, que é o primeiro supergrupo que nós criamos para o nosso universo. Ele é liderado pela E-Shift. Tem o General Azul, que é o seu líder de campo, né? E o General Azul é um resquício da ditadura. Ele é meio um anti-herói. não se engane, não. Tem também o Hiena, que é o pai do Lobo Negro. E tem também o casal energético, que é Billy Laser e Lisa Force. Ambos com poderes energéticos. Tem também a Cybergirl, uma ex-modelo italiana que teve implante cibernético pelo seu corpo todo. Tem o ninja chamado Força Sombria, que é regente de uma dimensão paralela à nossa de sombra e trevas. Tem a Dama Sônica, controladora do som, capaz de emitir som pelo seu corpo todo e em dosagens nocivas, a ponto de destruir uma parede, destruir coisas ao seu redor, de tão potente que é essa capacidade dela.
E esses personagens, a Força Tarefa Anjos de Prata, ela faz parte do governo do Brasil, mas ela é meio autônoma. Ela, na verdade, quando a polícia militar, civil e federal falha, ela entra em ação. Tem também os seus rivais da codinome Agência Beta, lideradas por um ex-mercenário chamado Sr. Gibson. Ele é um ex-mercenário que possui a capacidade de se tornar invulnerável. Ele fica invulnerável, mas ele conhece muito de armas de fogo, de luta corpo a corpo. E a segunda no comando dessa agência beta é a Ultra, que ela possui a capacidade de aumentar a densidade corporal, ou seja, ela fica mais dura e mais forte e também tem uma grande capacidade de luta, manuseio de armas de fogo. Tem o Gato Negro, uma espécie de malandro carioca que possui poderes de criar má sorte para seus adversários. É bem interessante isso aí, escrever a respeito é bem bacana também. Tem um animal que é capaz de ficar meio homem, meio lobo, meio homem, meio leão, né? Ele é capaz de ficar meio homem e meio qualquer tipo de animal que exista no nosso planeta e desenvolver as suas características principais, as suas qualidades. Tem também um alienígena que chegou na equipe, que é o Metalder, né? Que é um alienígena que é feito de uma espécie de metal líquido, aquela coisa meio T-1000 e tal. A gente é muito influenciado, não tem como negar isso aí. E tem também agora os construtores por um mundo melhor. A equipe Team do Universo Gamp, lideradas pelo Transmutador, e a equipe foi criada pela Palavra, uma mega empresária espanhola. Tem também o Metal Vivo, que é um cientista que não tem poder nenhum, mas ele é um crânio. Ele, com 14 anos, ele já criou uma máquina de teletransporte. E por aí vai. Tem muitas invenções dele aí, inclusive o seu próprio uniforme de combate é fruto de uma tecnologia que ele mesmo desenvolveu. Tem um molecular, um americano encrenqueiro capaz de ficar mais forte, mais denso. E o seu cachorro também, o Rex, desenvolveu o mesmo tipo de poder, só que ele aumenta de tamanho. De um cachorro pequeno vira-lata, ele fica com 2 metros, 4 metros de altura. Tem a chinesa transmutadora, que além de mudar, tipo, transformar piso em vidro, papel em metal, ela ainda é uma exímia lutadora de artes marciais do Oriente. Tem também o Rapper, que é capaz de controlar, gerar ondas sônicas com de alta intensidade também. Tem o Menor Abandonado, que ele é capaz de reproduzir as principais características dos animais. Tem a Russa Equilíbrio, é uma menina hiperativa que tem um pouco de super velocidade, mas o poder principal dela é que ela consegue fazer coisas assim rápidas com destreza, com alto domínio. E é isso. Esse é um pouco que eu falei aí das principais dobras, né, do universo Gamp. Tem também 2 protetores universais, que é o Griffon, que é um dos seres mais poderosos que nós temos no nosso universo. Ele tem uma cabeça de leão que pega fogo, né? E tem o seu parceiro Aço Sombrio, capaz de abrir portais interdimensionais que encurtam uma distância de um universo extremo ao outro. Ele encurta bilhões de anos-luz numa só passagem. E possui também a capacidade de emitir debaixo da pele pedaços de uma espécie de metal negro em forma de shurikens, prego, daquilo que vier na sua cabeça. Ele é capaz de gerar esses metais e atingir outras pessoas, né, ferindo-as. É isso aí. E é isso. O que eu tenho para dizer do universo Gamp? Que todos esses anos, desde 1995 até os dias de hoje, eu fiz uma compilação e dela surgiu o primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, do qual conta a origem desse universo em parceria com Emerson Penerari.
Aqui você fica sabendo como tudo começou. E o Lobo Negro em si, na verdade, foi o primeiro personagem que nós criamos para esse segmento novo, a literatura mundial. Não conseguindo fazer quadrinhos, a gente migrou para literatura. E aí as coisas começaram a fluir. Vulgo Lobo Negro Total está disponível na Amazon, no seu formato digital, e-book, e no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. E o ano passado eu peguei um outro personagem que também é de nossa criação, o Pirata Caveira. O Pirata Caveira surgiu naquele desejo de muita coisa errada que a gente via no Brasil. Se eu pudesse mudar isso aí, resolver isso aí, e com essa vontade de mudança foi onde surgiu o personagem. Um pouco radical, um pouco anti-herói, um pouco juiz. O Pirata Caveira é tudo isso e mais um pouco. Ele possui reflexos sobre-humanos e uma capacidade inventiva em relação a armas, no geral. O Pirata Caveira faz parte do meu primeiro trabalho literário como personagem coadjuvante. Já no segundo, o Pirata Caveira contra tudo e todos, ele é alçado a personagem título, personagem principal. E os seus principais amigos desapareceram de forma misteriosa. Então ele não sabe se foi um inimigo, se eles estão vivos ou não, mas ele vai fazer de tudo para descobrir o paradeiro deles e praticar uma vingança, se caso eles estiverem mortos ou não. E ele também enfrenta uma doença terminal, o que dificulta muito o seu processo de busca. Ele vai precisar da ajuda de pessoas e vai ter que reunir um pequeno grupo para fazer isso. Essa é a trama de O Pirata Caveira contra tudo e todos, que está disponível na Amazon, no seu formato digital, e no Clube dos Autores, no seu formato sólido, físico. E tem também um terceiro trabalho a caminho, que é chamado O Herói do Gueto, do qual eu conto a origem do Paulo de Deus Filho, que na verdade ele é o responsável pelo serviço secreto do governo do Brasil. Mas tudo teve um começo, e nem tudo são flores. Então eu pego ele e conto sua história do início até um determinado momento. Está previsto para a gente fazer esse lançamento ou no final desse ano ou no início do ano que vem, se tudo der certo. É isso, pessoal. Falei um pouquinho aí do Universo Gamp, criado em parceria com Emerson Penerari. Espero que vocês tenham gostado. Ainda é um universo inédito ainda, da maioria. E a gente está divulgando aos poucos aí para que vocês tenham curiosidade de conhecer. Ok? Tudo de bom para vocês e a gente vai se falando.